3, 2, 1, hello everyone, welcome to Countdown Room. Sejam muito bem-vindos a Countdown Room, nosso espaço para a gente bater um papo sobre aprender inglês. Eu vou te ajudar a falar inglês com segurança em 6 meses, mesmo que você esteja começando do zero. Para isso a gente precisa de alguns pontos fundamentais que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Eu sou a Teacher Fabi Montanari, sou professora de inglês já há 25 anos, sou fundadora da Countdown Idiomas e a gente vai falar aqui hoje sobre uma maneira definitiva que você não vai aprender inglês. Fala, mas teacher, eu vim até aqui porque eu quero falar inglês, você está falando que é uma maneira que eu não vou aprender. E é óbvio que eu vou falar sobre isso hoje, mas eu quero que você entenda que quando a gente entende maneiras de não fazer alguma coisa, é bom para a gente compartilhar, porque você já sabe que aquele caminho não vai te levar para onde você quer. Muitas vezes a gente pega um caminho errado sem saber que aquele caminho não vai levar para onde a gente quer. E isso, ao longo de todos esses anos de experiência, eu sinto muito isso no contato com os alunos. Os alunos desejam aprender inglês e veja se você se identifica com isso. Ninguém procura a gente, ou talvez eu consiga contar nos dedos de uma mão, de todas as centenas de alunos que eu já atendi, ninguém procura um curso de inglês porque tá com tempo sobrando, porque tá com dinheiro sobrando na conta, porque realmente o sonho da vida dele é aprender inglês. De fato, tem muitas pessoas cujo sonho é falar inglês fluente e aí vai arrumar tempo e vai arrumar o dinheiro para fazer isso. Só que a situação inversa, eu estou com tempo, estou com dinheiro, por isso que eu estou te procurando, eu não lembro de ter ouvido isso daí como resposta. Porque eu sempre pergunto pro aluno, quando o aluno chega até mim e fala assim, teacher, eu quero fazer inglês, a primeira pergunta que eu faço, qual o seu objetivo? O que você deseja? Às vezes o aluno só quer para fins profissionais, às vezes o aluno só quer para turismo, quer fazer algumas viagens e ter uma certa independência para poder conversar. Às vezes o aluno fala, não quero aprender inglês mais ou menos, eu quero ter uma capacidade, eu preciso fazer um mestrado, preciso fazer um doutorado, preciso fazer uma pesquisa, ou eu quero trabalhar na minha área e para eu crescer na minha área eu preciso dominar o inglês em todos os aspectos, o inglês mais ou menos não vai servir. Então, eu preciso entender qual é a necessidade do aluno para poder direcionar para o melhor caminho. E talvez você também, que tá aqui, você esteja pensando, né? Qual é o seu objetivo com o inglês? E aí, quando você, de fato, entende que você tem um objetivo, quando você tem clareza do objetivo pelo qual você está aprendendo inglês, você começa a se dedicar a isso. Por quê? Estudar inglês vai te tomar um tempo que talvez você nem tenha, mas você precisa arrumar, você vai precisar organizar a sua rotina para que você consiga encaixar a rotina. Isso vai tirar um tempo seu de lazer, vai te tirar um tempo de convivência com a sua família, com os seus amigos, isso é fato. E você tem que estar disposto a abrir mão desses momentos em prol de um objetivo maior. Só que se a gente não tem clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo, fazer aula de inglês se torna um saco. Fazer qualquer coisa quando a gente não tem clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo é algo bem desafiador. E a gente, quando não vê sentido, não quer fazer, não arruma tempo. Né? A mesma coisa com relação à atividade física. Muitas pessoas, quantas pessoas, talvez você até se encaixe nisso, você não faça atividade física porque não tem tempo. Mas eu aposto que se você tiver um diagnóstico de qualquer situação que te obrigue a fazer isso em nome da sua vida, você vai colocar isso na sua rotina. Você vai mudar seus hábitos e você vai encaixar hábitos mais saudáveis aí. A mesma coisa do inglês. Eu já tive alunos que precisaram ficar, né, no trabalho com a corda no pescoço para que eles conseguissem aprender inglês. Foi quando receberam um ultimato do chefe da empresa, falou, você aprende inglês ou em 6 meses você vai ser desligado do quadro de colaboradores. Então, isso tudo é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração, né? Então, a clareza do seu objetivo, você ter isso claro na sua mente, vai te ajudar a passar por esse processo. Por quê? Aprender inglês é um processo. A gente tende a não querer respeitar as etapas do processo, talvez por nem conhecer. Se você não fala nenhum outro idioma além do português, é possível que você não entenda quais são as etapas do processo de falar um novo idioma.
Se você já fala algum outro idioma além do português, se você já é, por exemplo, bilíngue, você já entendeu que existe um processo. E aí qualquer outro idioma que você for aprender vai se tornar mais fácil. Por quê? Por dois motivos. Porque você já entendeu que é um processo e porque você já entendeu como você se comporta nesse processo. Quais são as suas dificuldades dentro desse processo, quais são as suas facilidades. Então, quando você aprendeu a aprender um idioma, se torna mais fácil. Mas, teacher, se a gente já fala português, eu já aprendi a aprender, só que você não se lembra. Se fosse assim, a gente não teria essa dificuldade. A maior dificuldade que eu falo, inclusive eu tive uma reunião com a equipe hoje mais cedo sobre essas questões, a maior dificuldade para os alunos não é decorar regra gramatical, não é aprender estrutura nova, não é decorar a tabela dos verbos, não são essas coisas. A maior dificuldade dos alunos, principalmente iniciantes, indo para um nível intermediário, é entender que existe um processo. Muitas vezes a gente vai estudar muito para aprender um pouco, vai estudar muito para aprender um pouco, vai estudar muito para aprender um pouco. Se você não entender que isso faz parte, você tende a querer desistir. Então fica comigo nesse vídeo, que é isso que eu quero falar com você aqui hoje. Você vai tender a querer desistir, porque vai ter ficado difícil, vai ficar sem graça. Então essa clareza de objetivo é primordial na sua avaliação inicial quando você está começando a aprender inglês, né? Então aqui, o ano novo chegou e a gente vai falar de New Year Resolutions, né? As resoluções de ano novo. No Brasil, existe uma estatística, existe uma pesquisa que foi feita há uns 4 ou 5 anos pelo British Council, que é um conselho britânico, que diz que somente 5% da população brasileira fala inglês. E desses 5%, só 3% tem uma fluência, de fato, tem um domínio da língua. E o que leva os outros 95% da população não ter domínio da língua? E não é por falta de estudo. Por quê? Todo mundo, considerando só o ensino público, tá? Não estou falando do ensino particular. Mas só o ensino público, todo mundo que concluiu o ensino médio já teve aí pelo menos 4 anos de Fundamental 2 e mais 3 anos de ensino médio de aula. E por que não tá falando inglês? Porque às vezes falta estratégia. Primeiro porque na escola o objetivo é de fato treinar os alunos para uma prova, para um vestibular. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos, mas é um processo que vai demorar e talvez essa geração nem veja isso. Então, se você acabou de sair do ensino médio, se você saiu faz poucos anos, você tende a ter passado por isso e você tem esse buraco aí no seu inglês. Então, você quer entrar no 5% da população que fala inglês fluente, você precisa ter uma estratégia. Você precisa entender que falar inglês é um processo. E você precisa se conhecer como estudante para entender como que você vai usar este processo, como você vai passar por esse processo da melhor maneira possível. Como assim se conhecer como estudante? Existem alunos que são visuais, são alunos que aprendem lendo, aprendem vendo, e eu sou um tipo de aluno assim. Eu já me conheço, eu sei que eu, Fabi, quando eu vou estudar, eu preciso anotar. E de preferência no papel, com uma caneta. Vira e mexe, vocês me veem com a caneta aqui na mão. É justamente por isso. Eu amo uma caneta, eu amo um caderno. Talvez as gerações mais novas não passem por isso, não sei. Mas eu sou assim. Anos 80. Então é anotação no caderno. E a gente pegar e fazer isso daí. Você precisa entender como você é, como é o seu comportamento. Você era o tipo de aluno que aprendia só ouvindo na escola? Qual o seu nível de retenção de informação só ouvindo? Então você precisa se entender. E aí, para você poder se encaixar dentro de um método. E outra, na verdade, não é você que entra no método, né? Você tem que encontrar um método que se adeque ao seu estilo de aprendizagem. Muitas vezes, tem uma frase do Einstein, né, que diz justamente isso. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir numa árvore, ele vai passar a vida inteira acreditando que ele é estúpido. Então, eu já vi alunos assim, que vieram de outros métodos, vieram estudar. Então, por isso que eu não acredito em métodos engessados, porque não vai conseguir acolher um aluno que eventualmente fuja do canal de aprendizagem que aquele método prioriza.
Eu acredito muito mais que a gente tem, dentro do processo, a gente tem uma espinha dorsal do que é falar um outro idioma, e aí a gente tem que considerar o elemento variável. Qual que é o elemento variável? É você, é o aluno, né? Aquela pessoa que está ali estudando, porque você vai ter um estilo de vida diferente. O estilo de vida vai implicar na sua disponibilidade de tempo diferente, vai implicar na sua maneira que você aprende, vai implicar na clareza que você tem. Essa reunião que a gente teve com os professores agora foi justamente isso. Eu falei, os alunos, um aluno básico, muitas vezes, ele não está carente só de informação. Até mesmo porque informação por informação tem na internet aos montes. Você quer toda a informação, toda a regra de uso do inglês, do português, de qualquer idioma, você vai encontrar na internet, 100% das regras. Como eu uso prepositions of time. Então, se você jogar lá na internet agora, você vai procurar, você vai achar as regras. Você vai fazer uma consulta. Quais são as regras de uso de present perfect? Você vai encontrar dentro da internet. Então, qualquer informação, eu não formato, a gente não prepara o nosso curso e as nossas aulas baseado somente em informação. É óbvio que eu vou ter que te passar algum nível de informação nas aulas, mas principalmente eu preciso entender como é você como aluno para aprender, se você não sabe. E quando você escolhe um método, estudar com um método, estudar numa escola, você se torna nosso aluno, por exemplo, você não precisa vir com essa clareza toda, e a estratégia definida. Muitas vezes você não vai ter estratégia, você vai ter o desejo, ou a necessidade, ou a dor, eventualmente, de estar com a corda no pescoço aí por conta de perder uma promoção, ou até mesmo perder o emprego, por não falar inglês. Então você chega naquele desespero. A gente está começando o ano agora falando, esse ano definitivamente é o meu ano do inglês. Eu vou aprender inglês esse ano. Se você não tiver essa clareza e você não tiver alguém para te ajudar a desenhar uma estratégia, se você chegou até esse ano aqui, a gente está começando 2022, se você entrou até agora, você não aprendeu inglês, eu te garanto que não é por falta de vontade sua. Talvez você já tenha esse desejo aí dentro do seu coração há alguns anos. Então talvez não seja por falta de vontade. Talvez te falte estratégia. Talvez te falte uma clareza de como desenhar uma estratégia e de qual é o próximo passo. E aí você sempre fica com aquela percepção de que você está no limbo e que inglês não é para você. Que inglês é difícil. Que talvez você comece a engavetar os teus sonhos de conseguir uma promoção, de conseguir fazer um curso que você queria, que você precisa estudar literatura em inglês, que você deixe de fazer aquela viagem que você gostaria por ter medo de não conseguir se comunicar porque o seu inglês é muito pobre ainda, muito precário. Talvez você não consiga assistir alguns vídeos no YouTube que vão te ajudar a se desenvolver na sua área. Então, todas essas coisas são elementos que você precisa colocar. E aí, quem vai te ajudar a desenhar a estratégia? A equipe. E aí que a gente vai avançar. Entendeu? Essa estratégia bem definida que vai te ajudar a sair do lugar. Do contrário, você não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Por quê? Você vai buscar muita informação na internet, só que essas informações soltas, desorganizadas, não vão te ajudar muito. Você vai gastar muito tempo para tentar entender qual que é a lógica, qual que é a clareza, né? Qual é a sequência dessas informações para te ajudar a avançar no inglês. Senão não adianta. Entende? E aí você vai se cansar muito. Você vai gastar muita energia, você vai se cansar, você não vai conseguir ver o resultado que você deseja e você vai acabar assumindo que você não serve para aprender inglês. E eu falo, ninguém que procura a gente tem de fato uma incapacidade de aprender inglês. Eu nunca tive nenhum aluno que fosse incapaz de aprender um outro idioma. Quem chega para aprender uma segunda língua, um idioma estrangeiro, ele já vem buscando, seja para questão de emprego, para questão de estudo, ele não tem essa incapacidade intelectual de absorver um novo idioma. Então, isso tende a funcionar, mas onde os alunos escorregam? Onde eles caem? Na falta de clareza. Porque a falta de clareza vai levar a uma falta de estratégia. A falta de estratégia
vai te levar a não sair do lugar. E aí você fica rodando, rodando, sem parar. Você fica numa rotatória, você tá chegando, você tá na estrada ali, você cai numa rotatória, tem várias saídas ali, você não consegue pegar nenhuma porque você não sabe para onde você precisa ir. Entende? Então, tudo isso é necessário para você conseguir falar inglês. Um outro exemplo muito clássico, e todo mundo já caiu nessa, é a questão de pegar alguma dieta na internet. Agora, aquela dieta, e a gente tá falando aqui, né, pós-Natal, pós-Ano Novo, né? Geralmente a gente tende a comer mais e comer diferente do que a gente costuma comer. E tem aquela sensação de que agora eu preciso fazer uma dieta. Preciso fazer inglês, preciso fazer dieta. Começa o ano assim. E pega aquela internet, pega aquela dieta do momento na internet e quer aplicar. E fala assim, nossa, mas fulano aplicou e perdeu peso rápido e eu não perdi. Enfim, eu não sou nutricionista, não sou da área, mas o que que muda? O elemento humano ali, a pessoa, o organismo, o estilo de vida, o que aquela pessoa precisa. Então não basta só eu falar, há algumas coisas chaves. Eu não preciso ser nutricionista eventualmente para falar. Se você está acima do seu peso, você está comendo mais do que você gasta de energia. Se você está abaixo do peso, você está comendo menos do que você gasta de energia. Então a gente precisa equilibrar essa equação. Mas como fazer isso? Aí você precisa de um profissional. A mesma coisa o inglês. Então você quer poupar tempo, você quer poupar energia, você quer não poupar energia, mas gastar a sua energia de uma maneira mais eficaz, você vai precisar de alguém para te ajudar a definir essa estratégia. Do contrário, você tende a se perder.